Bom dia, deputado Eduardo Barbosa. Em seu nome, quero saudar a deputada Carmen Zanotto, deputado Danilo Cabral e os demais deputados que nos acompanham neste momento. Saudar a nossa companheira Cíntia Grilo, do Fonseias, a Iris, do Fonseias, as companheiras dos Coegemas que nos acompanham, Rosângela, né, companheira de lutas aí da CNM, Miguel, presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, e saudar também o Daniel Iório, da SNAS, que nos acompanham neste momento. Olha só, eu tenho que aqui pontuar alguns elementos que me preocupam muito do que já foi falado aqui até o momento, né? A primeira coisa que eu quero tratar aqui é estabelecer e deixar muito claro que a portaria 2362 não é igual à portaria 36 e à portaria 88. A portaria 36 e a portaria 38 regulavam, através do monitoramento, né, tanto a execução dos recursos por parte dos municípios, né, criavam ordenamento e monitoravam a execução dos recursos a partir dos critérios de partilha estabelecidos na Comissão Intergestora Tripartite e aprovados no Conselho Nacional de Assistência Social, né? Então, muito diferente da portaria 2362, que regulamenta e que autoriza o não pagamento em nome de uma suposta equalização. Eu acho que a gente tem que entender essas duas diferenças, né? E entender que, embora tanto a portaria 36, a portaria 88, como a portaria 2362 são elementos da gestão, né? A portaria 36 e a portaria 38, e aí, com todo respeito, companheiro Miguel, elas foram discutidas sim. Elas foram discutidas, elas foram dialogadas, elas não precisariam, de fato, você tem razão, da aprovação da CIT, de pactuação na CIT e de pactuação no CNAS, mas elas foram discutidas, né? Diferente da portaria 2362, que é lançada no dia 20 de dezembro, né? Isso só por si só, a data em que a portaria é publicada, já diz muito sobre ela e sobre o seu intuito. É preciso dizer que quando nós estamos falando de recurso para manutenção dos SUAS, das ações, dos serviços e programas, mas nós estamos falando de recursos, né? Recurso é o produto final que vai pagar, né? Que vai ajudar a financiar. Mas nós estamos falando de ações, de metas que foram pactuadas entre os municípios e entre o governo federal. Né? O governo federal fez a abertura de um processo de expansão, convidou os municípios para adesão, fez a oferta de pactuação de ações, programas e serviços, e nós, municípios, fomos lá e dissemos, olha, da proteção social básica, eu vou pactuar as metas que o Ministério está propondo, que estão disponíveis aí para a gente pactuar, para executar lá no município, receber esse cofinanciamento federal, né? A expectativa de receber o cofinanciamento estadual e aquilo que é de responsabilidade do município para o cumprimento das ações. Então, não havia surpresa, não há surpresa por parte do Ministério da Cidadania, pelo Ministério, de quanto ele é responsável, né, em cofinanciar os estados e municípios. Porque ele fez a proposição de metas, ele sabe do valor de cada meta. Tanto sabe do valor de cada meta que na hora que o orçamento é proposto lá para ser aprovado no Conselho Nacional de Assistência Social, ele leva em consideração um conjunto de metas que foram pactuadas e o valor daquelas metas. Quando o orçamento é aprovado lá, é proposto pelo Conselho Nacional, com conhecimento, com participação do Ministério da Cidadania, ele conhece exatamente o valor de quanto é que ele tem que repassar para os municípios. Não tem novidade ali. E, portanto, não pode ter surpresa
para dizer não tem dinheiro. Ele sabe quanto é, o governo sabe quanto é, e quando o governo sabe que para custear aqueles serviços que ele pactuou com os municípios custam tanto, tem um valor de tanto que ele vai precisar repassar para o orçamento da assistência social para cumprir aquele compromisso que ele propôs, que os municípios aceitaram, né? E que ele fez, é tanto. E quando ele envia para o Congresso a proposta, né, de um valor a menos daquilo que ele sabe que custa, ele está fazendo a opção de não cofinanciar a assistência social. Ele está fazendo a opção de não cumprir com o Pacto Federativo. Essa é a realidade que precisa ser dita, né? Porque daí é muito fácil dizer, com todo respeito, dizer, aquilo que o Congresso aprovou. Transfere para o Congresso a responsabilidade e diz, não, quem está desfinanciando a assistência social é o Congresso, porque aprovou aquilo no orçamento. Não, essa leitura é extremamente equivocada. Quem está desfinanciando a assistência social é o governo, quando sabe o valor daquilo que ele pactuou com estados e municípios, através da quantidade de ações, de metas, né, pactuadas com os municípios, acordadas, e manda um valor a menor para o Congresso aprovar. Não dá para inverter a lógica e dizer agora que é o Congresso. Porque quando o Congresso aprova aquele valor. Isso desculpe, com muito respeitosamente, isso é inadmissível. Eu concordaria com isso se o governo tivesse mandado lá, por exemplo, 2,6 bilhões, que era proposto para o orçamento da assistência social em 2021, e chegasse lá no Congresso, o Congresso falava, não, vamos cortar aqui, nós vamos aprovar para assistência social só 1,1 bilhão. Aí sim eu poderia responsabilizar o Congresso por ter desfinanciado a assistência social. Vamos colocar o chão nos pés aqui. Isso precisa ser dito. E estou entrando nesses pormenores porque eles foram citados aqui e acho que eles precisam ser esclarecidos. A portaria 2362 foi aprovada, publicada em 19 de dezembro de 2019, né? E a partir daí, nós já não recebemos mais os restos a pagar de 2019, como a Rosângela citou, convivemos com corte de 35% que não vão ser pagos, né, em 2020, e agora estamos convivendo com corte de 60%, né, este ano, né, e uma previsão de manutenção desse corte para 2021. Isto é uma opção de governo, e tem que ficar claro. O que o Legislativo fez e tem feito através das emendas parlamentares, da proposição de emendas parlamentares, é tentar contribuir para que esse orçamento enviado pelo governo para aprovação seja recomposto e que a gente possa ter um mínimo, através das emendas parlamentares, de condições de manter o patamar dos serviços estabelecidos, né? A outra coisa que precisa ficar clara, né, é o seguinte, de fato se criou uma comissão para poder construir os critérios de partilha, construir a forma de organização da distribuição desses recursos em 2020, e concordo com todas as lacunas que a Rosângela disse que a portaria tem, mas esta comissão e a população também precisa ter clareza que o governo e o Ministério da Cidadania, a Secretaria Nacional de Assistência Social, também fez uma opção de não convocar a CIT em 2020. Nós não tivemos praticamente reunião, tivemos uma reunião da CIT em 2020 e não convocaram as reuniões de comissão. Se não houve reunião da CIT, se não houve reunião de comissão, nós tivemos que fazer todo o movimento nacional para que a CIT voltasse a funcionar em 2021, voltasse a operar, e aí eu quero, aí, claro, tenho que dizer, o papel da secretária Maria Velônia nessa retomada, mas esta verdade, esta realidade precisa ser restabelecida. Senão, fica parecendo, não fizeram regulamentação porque não quiseram, não fizeram os critérios porque não quiseram. E não é verdade. Não é verdade. Né? O governo também fez a escolha de não chamar a reunião da CIT, de não chamar as reuniões da comissão, das comissões técnicas, das câmaras técnicas em 2020. E isso precisa também ser muito bem estabelecido.
E a outra coisa, acho que a Rosângela destacou muito bem, não tem metodologia na portaria 2362. A portaria 2362 simplesmente diz, nós vamos equalizar, nós mandamos um orçamento de 1 bilhão, 1 bilhão,100 mil, né? O orçamento tinha que ser de 2,6 milhões, e pronto, nós vamos pagar e aí vamos dividir. Né? E não tem nem essa divisão que a Rosângela diz a partir da aferição dos saldos. Não, ela é feita de forma uniforme. Então, todo mundo recebe igual. Outro elemento importante que eu quero destacar, né, e aí eu vou chamar a atenção, muito respeitosamente, desde o momento em que nós iniciamos o debate da PEC 383, é que não há uma disputa entre a PEC do deputado Eduardo Barbosa e a PEC do deputado Danilo Cabral. Em momento algum se colocou uma disputa. O que teve foi a capacidade desse conjunto de parlamentares, de forma ética, democrática, construtiva, né, propositiva, de sentar e construir um diálogo daquilo que é o melhor para os SUAS neste momento, né? Então, não dá para colocar em disputa, querer, de alguma forma, fazer parecer que essas duas PECs disputam. Muito pelo contrário. Eu já ressaltei isso. O papel, né, a forma fundamental, como o deputado Eduardo Barbosa, como o deputado Danilo Cabral, foram os primeiros a sentar conosco e dizer: a nossa construção se dá em torno da defesa dos SUAS. Não existe PEC em disputa. O que existe é o compromisso de nós construirmos uma vinculação fundamental, neste primeiro momento, de um recurso federal para garantir o financiamento da assistência social, para ações, programas e serviços, para que aí sim a gente não tenha que andar com o pires na mão, de fato, né? E é esse intuito que nós estamos construindo através desse diálogo. E não dá para querer colocar isso em outro lugar. O que a gente está fazendo aqui, discutindo a PEC, discutindo a portaria, é fundamentalmente a defesa do Sistema Único de Assistência Social, essa conquista do povo brasileiro, esse sistema civilizatório, né? E, acima de tudo, promovendo um diálogo republicano e democrático na defesa do Sistema Único de Assistência Social. Me desculpem, mas esses elementos precisavam ser restabelecidos e apontados para a gente garantir aquilo que nós temos feito até agora, que é a qualidade, né, o fundamento desse debate em torno do financiamento da assistência social. Né? Meu tempo se esgotou, muito obrigado e continuo à disposição para o diálogo. Sempre, mais uma vez, agradecer pela oportunidade, pela troca com os parceiros. Né? Como o Miguel disse, nós temos divergência, sim, do lugar onde estamos, para onde olhamos, né? Em função do que nós estamos vivenciando. Né? A sua pergunta era, olha, se não tivesse a vigência da portaria 2362, né, o que faríamos? Eu falei, se me perguntarem, né, a gente revoga a portaria 2362, retoma a análise a partir da portaria 3688, porque, no mínimo, a portaria 3688, as portarias 36 e 88 garantiam aos municípios, ainda que demorasse, os restos a pagar. Aquilo que não pagava, talvez no exercício corrente, e era pago no ano anterior, nos anos posteriores. Isso não é o correto. A nossa defesa sempre foi as transferências regulares e automáticas, como compromisso na Constituição e na Lei Orgânica da Assistência Social. Né? A portaria 2362, inclusive, termina com isso. Então, isso tem que ser, né, quando equaliza, é o que tem, o que ficou, não vão receber mais. Né? Volto a reafirmar que a PEC 383, inclusive, está tendo cuidado de sinalizar, sim, a forma como estados e municípios participarão do cofinanciamento. Né? Coloca ali, nas primeiras leituras que a gente fez, uma proposição progressiva da participação dos estados e municípios, inclusive com uma regulação. Né? E aí acho que a comissão, o relator, né, as entidades que estão participando da indicação desse processo estão contribuindo com essa redação para a construção da portaria. Né? Quero dizer mais uma vez que, assim, né,
muito respeitosamente, né, ao Miguel, ao Daniel, né, com quem a gente dialoga cotidianamente, de forma muito respeitosa, mas com opiniões que em determinados momentos convergem e em determinados momentos divergem, e esse é o bem mais precioso da democracia. Mas dizer o seguinte, óbvio, o Miguel foi o editor, um dos autores da portaria 2362, então eu entendo o seu posicionamento, né? Agora, repito, nós estamos falando do cofinanciamento para programas, ações e serviços. Como disse o Daniel, os benefícios já compõem a obrigatoriedade da lei, né? Aquilo que propõe a PEC de 1% da receita corrente líquida nos dá, né, a dimensão desse cofinanciamento. É claro que nós ainda carecemos de um estudo sobre os custos. Vou dar só um exemplo que o Ministério Público de Santa Catarina falou aí do acolhimento de crianças e adolescentes. Nós, por exemplo, hoje temos lá o custo por criança no acolhimento é de aproximadamente R$3.000, que nós transferimos per capita para a organização da sociedade civil. Nós recebemos do governo federal, no pactuado, 500 e 250 do Estado. O restante, quem investe, quem cobre é o município. Desses 500 que recebíamos do governo federal, hoje estamos recebendo algo perto de 200. Né? Repito, nós estamos falando daquilo que foi pactuado, né? Quem propôs as metas de pactuação foi o governo federal, quem conhecia os valores necessários para cumprir com a pactuação é o governo federal, né? E quando ele sinaliza e envia para o Congresso, né, valores que não correspondem àquilo que ele pactuou, que ele disse aos municípios que ia ser responsável pela transferência, porque indicou a quantidade de metas, porque indicou o valor das metas pactuados, construídos coletivamente, né? E isso não acontece quando ele envia uma proposição orçamentária com valor muito menor que aquilo. Isso, para mim, não tem outro nome. Ou é corte ou é calote. É isso que nós entendemos. De fato, nós corremos um grande risco de que as desproteções sejam ampliadas nos territórios, as demandas aumentaram, os dados em torno do aumento da desigualdade social, da condição de pobreza, né, estão aí saltando os olhos. Várias instituições, vários organismos, inclusive governamentais, têm demonstrado isso. Né? Nós estamos sim, deputada, até para lhe informar, trabalhando fortemente para produzir esse estudo que foi feito em Santa Catarina, com muito cuidado, em todos os estados brasileiros, em todos os municípios, o que demonstra detalhadamente o tamanho desses recursos não pagos. Repito, estamos falando do que foi pactuado, né? Mas a nossa luta é coletiva, sim, ainda que com diferenças, na defesa do SUAS, na defesa da Seguridade Social e na defesa da proteção social do Estado brasileiro, que não corresponde só à assistência social, né? Tem aí educação, saúde, trabalho, enfim. Mas nós temos uma parcela fundamental neste processo, né? A assistência social tem uma parcela fundamental de contribuição no enfrentamento das desigualdades, no enfrentamento da pobreza. Quero aqui me despedir, agradecer mais uma vez a oportunidade, com todas e todos os meus parceiros que estiveram aqui hoje, agradecer, deputada, pela acolhida, né? Em seu nome, agradeço ao deputado Danilo Cabral, ao deputado Eduardo Barbosa, que tão competentemente têm feito o encontro das demandas e de proposituras para essa PEC e, acima de tudo, tem assumido o compromisso de fortalecê-la. Eu tenho acompanhado o seu trabalho nesse sentido, deputado Eduardo Barbosa, deputado Danilo Cabral, e pela unidade coletiva que vocês conseguiram construir aí. Um forte abraço, espero nos encontrarmos amanhã em Santa Catarina para poder fortalecer esse diálogo e, mais uma vez, meus cumprimentos pela postura republicana, democrática e pelo seu incentivo a esse processo participativo. Obrigada, muito obrigada.